Os bastidores da Fórmula 1 pós-GP do Qatar foram quentes e o futuro de alguns pilotos parece ter sido definido. Bora falar sobre tudo o que rolou e entender como uma entrevista de Hadjar, piloto Red Bull na Fórmula 2, pode ter revelado o futuro de Checo Pérez. Fica ligado que esse é o box da Fórmula 1. Passada mais uma grande vitória de Max Verstappen no Qatar, alguns dos últimos nós do mercado de pilotos para 2025 parecem ter sido finalmente desatados. No centro da principal disputa estão Checo Pérez e Franco Colapinto. Começando pelo mexicano, a temporada do companheiro de Max Verstappen foi desastrosa. Após sua renovação de contrato, que em tese garantia Checo na Red Bull até o final de 2026, o desempenho do mexicano caiu de forma vertiginosa, efeito exatamente o oposto daquele esperado pela equipe quando anunciou sua prematura renovação, que era de dar confiança e tranquilidade para Pérez. Se quando anunciou a renovação, Checo tinha 4 pódios em 7 corridas, após assinar o contrato, o mexicano simplesmente não chegou mais nem perto de estourar uma champanhe. Sua melhor posição foi um 6º lugar na Holanda, e nas últimas 4 corridas somou um mísero ponto, enquanto Max venceu metade das 4 corridas. Comparar Checo com Max talvez seja crueldade, devido ao talento absurdo do holandês. Porém, a diferença construída na atual temporada entre os pilotos é algo grotesco. Enquanto Max chegará em Abu Dhabi com 429 pontos, Pérez tem 152, ou seja, uma diferença de mais de 250 pontos. Essa diferença de pontos entre Max e Checo é maior que a soma de todas as diferenças de todos os outros companheiros de equipe do grid. A pressão nas costas de Checo faz com que todo final de semana ele seja perguntado se fica ou não para o ano que vem, e ele vem reiteradamente repetindo que possui contrato e que vai permanecer na equipe. Mas sabemos que não é bem assim. O próprio chefe da equipe, Christian Horner, e também o consultor Helmut Marko, que dão as cartas da Red Bull, já afirmaram que a decisão se Checo permanece ou não para o ano que vem será tomada após a corrida em Abu Dhabi, quando ambos levarão os números da temporada e suas respectivas opiniões aos acionistas da Red Bull, que tomarão a decisão considerando não só o desempenho, mas também, obviamente, as perdas financeiras que romper o contrato com Checo vai acarretar. Foi noticiado recentemente que Checo levará cerca de 30 milhões de dólares por ano nos próximos anos de contrato com a Red Bull. Então deixar de ter Checo na equipe é abrir mão de uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas falando de bastidores, nessa segunda-feira após o Qatar, alguns capítulos dessa história parecem ter sido adiantados. Primeiro, a ESPN cravou que Pérez não fica na Red Bull em 2025. Segundo o canal americano de esportes, Pérez será demitido após a última corrida da temporada e colocado em uma posição similar à que Daniel Ricciardo ocupou quando foi liberado. Sem fornecer mais detalhes, o canal comentou ainda que os candidatos ao lugar de Pérez são Lawson e Colapinto, sem mencionar o nome de Tsunoda como concorrente real, que foi um pouco estranho, pois olhando a comparação direta entre Yuki Tsunoda e Liam Lawson, nas 5 corridas que ambos foram companheiros, em 3 Tsunoda ganhou do australiano na pista, em uma Lawson venceu, em outra Yuki acabou abandonando, ou seja, não é base de comparação. Com isso, olhando para a pista, Tsunoda deveria ser pelo menos levado em consideração. Mas enfim, às vezes as coisas na Fórmula 1 não são tão simples assim. Além disso, outra coisa chamou muito a atenção depois do GP do Qatar. Uma entrevista de Isack Hadjar após a prova principal da Fórmula 2 no domingo, na qual Hadjar saiu de nono para terminar em segundo, à frente de Gabriel Bortoleto, chamou a atenção. O piloto da Red Bull na Fórmula 2, que disputa o título com Bortoleto, foi perguntado sobre como se sentia em ser o único piloto daquele pódio na Fórmula 2 no Qatar que não tinha sido confirmado na Fórmula 1 para o ano que vem. Ao seu lado estavam Bortoleto, que já foi confirmado pela Sauber, e Paul Aron, que foi confirmado como reserva da Alpine. Hadjar soltou uma risada e comentou o seguinte: "Eu não posso falar sobre isso, porque se falar posso ter problemas." A resposta de Hadjar mostrou que ele sabe que tem um lugar garantido no ano que vem. Isso ficou muito nítido. It's not got less than me. I mean, there's obviously confirmed and yet to be confirmed, right? So, obviously I can't tell. Literally can't tell you what I'm doing next season because it's not been official. But you know already? Should I? If I say I know, then maybe you guys know what's going on. So he doesn't have pressure anymore. No one of us have the pressure of the next round anymore. Good. Talvez isso explique o motivo que Hadjar comemorou tanto o segundo lugar após a corrida no Qatar. Além de ter se mantido vivo na briga pelo campeonato, Hadjar provavelmente comemorou também a garantia de uma vaga na Fórmula 1 como piloto titular no ano que vem. Corroborando com isso, Helmut Marko elogiou muito Hadjar após a corrida e colocou o francês no topo da lista dos candidatos a uma vaga na Fórmula 1. Ou seja, parece que a subida de Hadjar à Fórmula 1 pode sim acabar derrubando Pérez do carro principal da Red Bull. A entrada de mais um piloto júnior na RB Cash App faz muito sentido
sentido, considerando que na próxima temporada teremos vários pilotos novos, o que os colocará em pé de igualdade para que sejam avaliados de forma justa, assim como reforma a intenção já divulgada pela Red Bull de voltar a fazer com que a equipe B seja focada na promoção de novos talentos. Nos últimos anos, a RB Cash App, que era chamada de Toro Rosso e AlphaTauri, não formou novos talentos considerados rápidos pela Red Bull. O último foi Max Verstappen em 2015, ou seja, nos últimos 9 anos, a equipe B da Red Bull não foi capaz de gerar um talento bom o suficiente para ser companheiro de Max Verstappen, tanto que nos últimos 5 anos, Checo Pérez está ocupando essa posição, que não é piloto Red Bull. Parece que a promoção de Hadjar pode mudar isso e criar uma nova página no capítulo da equipe B da Red Bull. Com a subida de Hadjar para a equipe B, ele provavelmente fará par com Yuki Tsunoda e Lawson não terá lugar na equipe B, sendo assim promovido para o lado de Max Verstappen, tirando Pérez da equipe. Olhando para outro piloto ainda com futuro incerto, Franco Colapinto parece ter se distanciado da chance na Red Bull após as últimas corridas. O principal motivo foi seu desempenho. A quantidade bizarra de batidas que teve nos últimos finais de semana foi tema da entrevista de Helmut Marko no Qatar. O consultor da Red Bull citou que Colapinto não está mais no topo de sua lista, e o principal motivo foi seu desempenho. Além disso, Marko mencionou que Lawson, Tsunoda e Hadjar estão à frente de Colapinto, mas, apesar disso, acha que Colapinto ainda tem futuro na Fórmula 1, porém em outra equipe em outro ano. Não bastasse a Red Bull ter fechado a porta, outra equipe que parece não mais estar interessada em Colapinto é a Alpine. Segundo o site alemão Racing News 365, a equipe teria desistido da contratação principalmente pelo valor pedido pela Williams para a liberação do argentino. Os 20 milhões de dólares seriam um preço acima do aceitável pelos franceses, que acabaram de assinar inclusive um contrato com o atual terceiro colocado da Fórmula 2, Paul Aron, para ser piloto reserva e ficar à sombra de Jack Doohan, que deve seguir como companheiro de Pierre Gasly no ano que vem. Apesar de não ter citado que as batidas de Colapinto influenciaram na decisão, é óbvio que sim, tiveram um impacto. O argentino pode ter se queimado em sua carreira na Fórmula 1 com desempenho no Brasil e em Vegas, corridas em que destruiu 3 vezes o carro da Williams e gerou uma crise de peças na equipe. Inclusive, Colapinto corre atualmente com uma suspensão antiga da Williams, já que destruiu todas as peças da nova versão que foi lançada no GP da Holanda. Enfim, ao que parece, Colapinto ficará de fora do grid no ano que vem e terá que disputar uma vaga em 2026. Junto com Pérez, são dois pilotos com um histórico recente complicado, mas que já demonstraram velocidade e entrarão fortes na briga por um assento em 2026. Não podemos esquecer que nesse ano teremos uma nova equipe, a Cadillac, com 2 assentos vagos para serem preenchidos. Considero fortemente que Pérez será um candidato para um dos assentos da Cadillac, uma vez que a GM é muito forte no México e Pérez pode levar tanto um bom patrocínio quanto também uma base de fãs muito relevante para a nova equipe. Mas e aí, o que você acha que vai acontecer com Checo Pérez e Franco Colapinto? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!